Muita gente pergunta como é que faz para estudar para provas, concursos, seja de matemática ou não. Hoje eu tenho 10 dicas infalíveis para vocês. Todas elas adquiridas ao longo de anos como estudante, serviram muito bem para mim. Eu consegui aprovação em diversos vestibulares, inclusive por 2 vezes eu fui primeiro colocado em vestibulares de universidades federais. Então vamos lá, se inscreve no canal, clique em gostei e aproveita essas dicas que vão servir ao longo da sua vida em provas, concursos ou quaisquer outras necessidades de estudo que você tenha. A primeira dica ela é muito simples e muito importante. Não pense, faça. Muitas vezes a gente com vontade de estudar fica pensando: eu vou estudar, quando eu chegar em casa eu vou estudar, ou amanhã de manhã eu vou acordar cedo e vou estudar. Quando você pensa em estudar, você já está gastando energia e você já cansa antes mesmo de começar a estudar. Então quando você realmente senta para estudar, você já está cansado de tanto que você já pensou naquilo e sua mente já está saturada desse negócio de estudar. E quando você senta para estudar, a primeira coisa que acontece é te dar vontade de não estudar. Afinal, você já está pensando nisso há muito tempo e sua mente já está cansada. Então, economize energia, não pense. E se você começar a pensar, senta para estudar. Se não for possível sentar para estudar, não pense nisso. Pensa no que você está fazendo, aproveita o que você está fazendo e no momento que você tiver disponibilidade para estudar, simplesmente senta e estuda. A segunda dica é: coloque na balança a concentração e o tempo. Concentração versus tempo é um conceito muito importante para qualquer planejamento de estudo. O que isso significa? Significa que não adianta você passar 4 horas estudando se o seu nível de concentração não for elevado. Se você estiver pensando em outra coisa, se você estiver moscando, autistando, olhando para o teto, 4 horas de estudos podem não valer muito. Do contrário, meia hora de estudo concentrado, onde você só pense naquilo, e que por mais que a sua mente divague, você volte para aquilo e mantenha o seu foco, meia hora de estudo assim pode valer muito mais do que essas 4 horas de estudo sem concentração. Então coloca na balança a concentração e o tempo e não fique pensando: vou estudar tantas horas e tal. Pense assim: eu vou estudar concentrado, eu vou estudar pensando naquilo e assimilando aqueles conceitos e pensando o máximo que eu puder somente naquilo. E isso faz com que você possa até estudar por menos tempo e consiga estudar de uma forma mais completa, aprender todos os conteúdos que você precisa, sem ficar muitas horas desconcentrado, indo e voltando, pensando em outras coisas e olhando para o teto. A quarta dica vem do livro fabuloso do professor William Douglas, Como Passar em Provas e Concursos, onde ele conta a fábula do lenhador que esquecia de afiar o seu machado. Esse lenhador todo dia tentava se esforçar mais e não conseguia entender por que a cada dia que passava ele cortava menos árvores, mesmo que ele ficasse mais tempo e se esforçasse muito mais. Até que chega um lenhador mais velho e pergunta para ele: você lembrou de afiar o seu machado? Ou seja, afiar o machado economizava tanto tempo quanto energia do lenhador. E se ele esquecesse de fazer isso, por mais que ele desse mais tempo e mais energia, ele a cada dia que passava cortava menos árvores. Então não esqueçam de afiar o machado. Vocês têm que afiar o machado de vocês. O que significa isso? Vocês têm que otimizar e se preparar para o estudo. Então defina bem o melhor horário que você tem para estudar, que você se concentra melhor. Defina bem os assuntos que você vai estudar, para não ficar estudando coisas que você já sabe, ou se perder na sequência dos assuntos. Defina muito bem também o local onde você vai escolher o seu estudo, os alimentos que você vai fazer uso naquele dia antes de estudar, e o seu estado de espírito e diversas outras coisas. Você, melhor do que ninguém, sabe o que você tem que fazer para afiar o seu machado, ou seja, para que você possa estudar de forma mais eficiente e cortar mais árvores em menos tempo e com menos esforço. A quinta dica vem dessa palavra-chave, associação. Todo conhecimento é associativo. As associações que a nossa mente faz entre diversos assuntos é que nos permitem fixar e entender melhor aquele assunto. Isso explica, por exemplo, por que pessoas mais velhas às vezes têm uma facilidade maior em se dar bem em algumas provas. Pessoas mais velhas têm mais experiência e viveram mais coisas, então eles têm mais coisas para associar.
Isso faz com que muitas vezes a pessoa nem precise estudar um assunto. Então, por exemplo, as pessoas que têm mais de 30 anos provavelmente se lembram muito bem do dia 11 de setembro de 2001, se lembram exatamente aonde estavam, o que estavam fazendo. Então, quando você fala 11 de setembro de 2001, você já associa isso com muitas coisas. Ele já associa com a guerra do Iraque, que aconteceu logo em seguida por causa disso, com a guerra do Afeganistão, que aconteceu logo em seguida por causa disso, com o governo Bush, que era o presidente naquela época. Ele associa isso com o terrorismo, com a Al-Qaeda, porque todos diziam que tinha sido Bin Laden que tinha feito aquilo. Então essas associações permitem que ele entenda muito melhor esse capítulo da história, 11 de setembro de 2001, que vai muito além do que aconteceu nesse dia. E as pessoas que viveram isso e que podem associar esses fatos têm muito mais facilidade em entender e responder questões acerca desse tema. Isso significa que então eu só vou poder aprender as coisas quando eu for velho? Não, significa que você tem que estar sempre atento a criar associações. Então, por mais que você não tenha vivido aquilo, você tem que associar essas coisas. Quem era o presidente naquela época? Qual era a conjuntura internacional daquela época? Qual era a conjuntura econômica daquela época? Quais outras coisas eu posso associar com aquilo? Eu posso associar com a religião? Posso. Eu posso associar com o mercado de armas? Posso. Eu posso associar com a campanha republicana para aquela eleição que elegeu o Bush? Posso. Eu posso associar com o petróleo do Iraque? Você pode e deve associar a guerra do Iraque ao petróleo do Iraque. Deve associar com as armas de destruição em massa? Não, porque não tinham, mas você deve saber desse fato. E lembre-se que é muito mais fácil lembrar de uma coisa quando a gente associa a uma outra. Então é muito mais fácil você decorar uma coisa quando você tem várias associações com ela. E, por exemplo, se eu te colocar 10 objetos para que você decore, você não vai conseguir lembrar de todos eles imediatamente. Mas se você criar uma história por trás daqueles objetos, vai se tornar muito mais fácil você se lembrar deles. Isso são técnicas de memorização que você pode encontrar muitas outras técnicas desse tipo, que eles chamam de mnemone, técnicas mnemônicas, e funcionam muito bem para quem precisa memorizar fórmulas, definições, nomes, datas, teoremas ou o que for. Sexta dica: tenha confiança no seu conhecimento. Acredite naquilo que você sabe, naquilo que você aprendeu. Isso é muito importante para o seu desempenho em provas. Na falta de outra alternativa, acredite naquilo que você pensou. E mais, acredite naquilo que você pensou primeiro, porque geralmente o que a gente pensa primeiro é mais correto. Então, a não ser que você veja um erro muito grave, assuma outra resposta ou passe para outra abordagem do problema. Mas tenha muita certeza do que você está fazendo. Confie no que você pensou. Muitas vezes a pessoa chega numa resposta certa e pensa, poxa, mas eu pensei isso, mas achei que estava errado. Se você pensou isso e se seu cérebro não te deu nenhum indício claro de que aquilo está errado e você pensou aquilo, acredite naquilo e vá em frente. Não boicote o seu próprio pensamento. Porque aí muitas vezes você acaba criando uma outra coisa e acaba ficando com essa segunda coisa. E essa segunda coisa geralmente ela está errada. Claro que se você começa por uma coisa, chega num absurdo e você percebe, opa, isso aqui não é possível, isso aqui está errado, volta e tenta outra coisa. Agora, se você chegou num resultado, isso serve muito para matemática, né? Você chegou numa resposta e nada te indica de que aquela resposta está errada, por mais que você não esteja muito confiante ou que você não ache aquela resposta muito bonita, se você não tem mais o que pensar, acredite, confie no que você pensou e no que você fez. E como muitos de vocês devem ter percebido, eu pulei a terceira dica. E aqui está ela. Técnicas de meditação e respiração. E isso não é uma coisa que você vai ouvir muito por aí e é muito importante para o estudo. Então, você vai pensar, mas que isso? Técnica de meditação, você quer que eu vire um yogi? Não, você não precisa praticar yoga nem se inscrever numa academia. Basta você pesquisar e descobrir algumas técnicas de meditação e de respiração que são muito, muito, muito úteis para provas e para estudos e para aumentar a sua concentração. Na maioria das vezes, o seu estado emocional está ligado ao modo como você está respirando naquele momento.
Então, para que a gente estude, a gente precisa estar concentrado, a gente precisa estar com a mente limpa. A respiração vai ajudar muito nisso, e existem técnicas de respiração ritmada, onde você pode contar o tempo onde você inspira, onde você expira, onde você aprende a respirar de forma completa, usando toda a parte do seu pulmão, e não respirando só no peito, como a maioria das pessoas faz, mas respirando desde a barriga até depois inflar o peito. E além disso, técnicas de meditação que, na sua essência, consiste em você controlar o seu pensamento, controlar a sua mente e não ficar pensando em coisas que você não quer pensar. Você vai pensar, nossa, mas isso é impossível. Para a maioria de nós aqui no Ocidente é impossível. Mas para quem pratica meditação, isso vai se tornando cada vez mais fácil de se controlar. Então, essa coisa de, tô com uma música grudada na cabeça. Existem pessoas que conseguem controlar isso. Que se quiser, a música está na cabeça, e se não quiser, não está. Saiba que todos nós deveríamos ser senhores das nossas vontades e dos nossos pensamentos. Então, por mais que você não possa controlar todos os seus pensamentos, talvez se torne mais fácil com a meditação você controlar alguns desses pensamentos e também você olhar esses pensamentos de fora. E treinando, você pode desenvolver a concentração, que seria pensar em uma coisa só. Um dos objetivos da meditação é você ou se concentrar e pensar em uma coisa só, ou ir além e não pensar em nada, que é algo que eu deixo para vocês pensarem. Como que é não pensar em nada? Parece que você só de pensar e não pensar em nada, você já está pensando. Mas é possível criar um silêncio na sua mente. E isso ajuda você, uma música clássica que coloque o seu cérebro num tipo de frequência que eles chamam de frequência alfa. Então diz que a pessoa está em alfa, que é uma frequência muito boa para se aprender. Ela é próxima da frequência do sono. E então também isso é uma coisa importante. Se você estiver estudando e começar a bater sono, significa que é porque você está aprendendo e porque o seu cérebro está mais relaxado e mais concentrado. E não é ruim. O sono também é muito importante para que você absorva as memórias de tudo aquilo que você aprendeu. Não adianta nada ficar estudando e depois não dormir, você vai esquecer tudo. Então pesquise técnicas de respiração, conhecidas como Prana Yoga, e técnicas de meditação, que são conhecidas como Raja Yoga. Procure coisas simples, não vai pagar para fazer nada disso. Procure coisas confiáveis. O professor Hermógenes é muito recomendado, um professor brasileiro, faleceu há pouco tempo. Foi um dos pioneiros da yoga no Brasil. Bom, agora sim podemos ir para a nossa 7ª dica, na ordem correta, que é a dica de preparo psicológico. É importante você estar preparado psicologicamente, talvez isso possa fugir do seu controle, talvez você possa ter algum problema pessoal, talvez você possa estar com algum problema de saúde, talvez você possa ter coisas que fogem do seu controle, mas na medida do possível, tudo aquilo que for do seu controle, é importante que você possa se preparar psicologicamente. Para isso, talvez, e se possível, ter uma ajuda. Então, psicólogo não é coisa para maluco. Na verdade, todas as pessoas precisam, e inclusive as pessoas que vão, geralmente são as pessoas que menos precisam. Porque as pessoas que mais precisam não admitem que precisam de psicólogo ou não sabem que precisam. E na realidade todas as pessoas precisam. Psicologia é um ramo moderno e importante. Então se você tiver a possibilidade, o privilégio de se consultar com um psicólogo, ou de fazer análise, ou qualquer coisa desse tipo, faça e provavelmente você não tem nada a perder e só tem a ganhar com isso. 8ª dica. Organização é pessoal e intransferível. Não caia em dicas que não são para você, que serviram para outras pessoas. Isso serve inclusive para as minhas dicas. Pense bem se as minhas dicas servem para você. Aceite-as se quiser e se achar melhor. Bom, muita gente por aí vai dizer que para você estudar você tem que organizar a sua mesa, que para você estudar você precisa de um lugar iluminado e com espaço e sem nada que vá tirar a sua atenção, ou que para você estudar você precisa organizar um quadro de horários e estudar, você tem que estudar de manhã cedo. Essas dicas podem até ser boas, mas depende, elas não vão servir para todas as pessoas. Muitas vezes as pessoas, na maioria das vezes, né, as pessoas que passam essas dicas é porque elas funcionaram para si próprias. Ninguém vai passar uma dica que não lhe serviu. Mas talvez ela não sirva para outras pessoas. Então a minha dica é, organização é uma coisa pessoal. Você tem que descobrir, dentre todas essas possíveis técnicas organizacionais
do seu estudo, quais delas que vão se encaixar melhor no seu perfil. Então o lema aqui é conheça-te a ti mesmo, o lema da escola de Platão, a Academia de Platão, a primeira academia, e vale muito até hoje. Você tem que conhecer a si mesmo. Então, se você não gosta de acordar cedo e você sabe que você tem insônia e você nunca dorme cedo e você de noite é um momento que você se concentra, estude de noite. Tente passar a estudar de tarde. Faça as coisas que para você é melhor. Se tem gente que diz que não, tem que estudar de manhã, tem que acordar 5 horas da manhã, estudar não sei quantas horas por dia. Talvez isso não sirva para você, talvez isso te atrapalhe. Talvez se você acordar tão cedo, você vai ficar com sono o dia inteiro e você vai fazer tudo com má vontade. Talvez você se sinta à vontade com as suas coisas todas em cima da sua mesa quando você está estudando, porque você gosta de ter elas ali para pegar e para saber que elas estão ali. Ou talvez não, talvez você precise deixar tudo limpo e tudo escondido. Talvez você possa estudar com o seu celular, você possa estudar para o vestibular ouvindo música. Isso varia, então pense se aquilo é melhor. E o melhor critério é, eu consegui aprender fazendo isso? O meu estudo rendeu? Eu consegui em pouco tempo aprender bastante? A balança da concentração e tempo estava bem equilibrada assim? Então é assim que eu vou estudar. A nona dica é gostar. Você tem que gostar de estudar. E se você não gosta de estudar, você vai ter que dar um jeito de passar a fingir que você gosta. Do contrário, você não vai conseguir estudar ou não vai conseguir estudar bem. Então é importante você ter uma postura de gostar, de se sentir interessado, de querer adquirir conhecimento, seja em que área for, porque como a gente viu, o conhecimento é associativo, então quanto mais conhecimentos eu tiver, mais fácil vai ser de adquirir conhecimento, e você tem que gostar disso, né? A vida muitas vezes parece um teatro, mas nesse teatro, nesse palco que é a vida, nós é que escolhemos o personagem. Então você pode escolher o personagem de ser alguém estudioso, que gosta de aprender e se tornar um intelectual. Ou você pode assumir um personagem de que não. E nisso entra muito da vaidade, e é uma coisa que acontece muito no Brasil. Eu não sei como isso é em outros países, mas eu acredito que não seja tanto em outros lugares, como é aqui, em países mais desenvolvidos, ou que têm uma educação mais forte, e com um desempenho melhor que o nosso, que temos desempenhos terríveis em educação, de que é bonito não saber as coisas. Então as pessoas se orgulham de dizer que são desconcentradas. Ah, eu não consigo me concentrar. A pessoa veste uma carapuça, ela bota uma máscara que vai ficar cada vez mais difícil de tirar. Se você não consegue se concentrar, saiba que você não é assim, você está assim. E existem técnicas para que você cada dia consiga se concentrar mais. Talvez você não chegue a ser um Kasparov, mas você pode se tornar alguém mais concentrado do que você é hoje. Então, muitas pessoas falam, eu não gosto de matemática. É estranho, porque é uma vaidade muito esquisita. Porque eu não vejo ninguém falando, eu escrevo chuva com X e não estou nem aí. Eu falo nós vai, a gente... nós vai, a gente vamos, e é isso mesmo que as pessoas... Eu não vejo as pessoas falando isso. Em outras coisas a gente escuta muito as pessoas falando. Eu não gosto de ler, eu não leio. Eu não gosto de estudar, eu não estudo. Eu detesto aprender matemática. Então, fazer o quê? Uma pena, né? Não seja assim. Fale para você mesmo que você vai passar a gostar. Finja pelo menos que você gosta. Principalmente dos assuntos que você não gosta, que geralmente são aqueles que a gente aprende menos. Então, cuidado para não estudar só aquilo que você gosta. Você tem que gostar de estudar tudo. Então, se tem um assunto que você não gosta, finja. Finja para você mesmo, por um momento, que você gosta daquilo e talvez você passe a gostar e talvez você fique bom naquilo. Então é muito importante ter essa confiança e gostar. Vale até fazer oração para quem acredita e tem fé. Faz uma oração, pede a Deus para gostar de estudar. Essas coisas funcionam bem no psicológico. Pessoal, a última dica é muito importante e eu vou ficar por aqui, eu poderia falar mais coisas, depois eu faço mais vídeos com assuntos mais específicos em relação à matemática, mas a última dica é, prestem atenção na aula, tá? Por favor, o professor está ali, você já está ali, então vamos fazer acontecer, né?
Escuta o que o professor está falando. Parou de prestar atenção, tá? Volta. Não deixa ficar muito tempo, tipo, agora eu já parei de prestar atenção, não vou mais prestar atenção em nada. Não, volta, volta, presta atenção. Quando você presta atenção na aula, já está meio caminho andado do estudo, né? O professor vai falar ali tudo que você precisa ouvir. E o que ele não falar ali, ele vai dizer onde é que você tem que encontrar. Então escuta o que ele está falando, porque dali para frente provavelmente você só vai precisar dar uma relembrada, fazer alguns exercícios e acabou. Do contrário, se você ficar viajando na aula inteira e depois quiser aprender tudo sozinho, vai ser bem complicado, né? Você não vai conseguir o primeiro exercício, e às vezes um assunto muito fácil fica parecendo um assunto complicadíssimo. Porque você não conhece os termos, você não conhece os símbolos, se for exatas, você não conhece o conceito, você não sabe manipular. Então prestem atenção, tenham postura de quem está ali para estudar. Então, se você está numa sala de aula, encarna esse personagem de quem quer aprender, de quem está ali para estudar, de quem respeita o professor, de quem valoriza o dinheiro que está por trás de toda a sala de aula. Nenhuma sala de aula funciona de graça, seja ela pública ou privada. Então, na pública pode ser mais difícil de você sentir isso, mas saiba que todas as pessoas que pagam imposto estão pagando aquela sua aula. Na privada, então, nem precisa falar, porque ou é o seu dinheiro ou o dinheiro de alguém que te ama muito e que você tem que valorizar aquilo. Não é legal ficar fazendo piadinha, não é legal, não é bonito, não é o malandro, não é esse. Malandro é o cara que gosta de estudar, malandro é o cara que depois vai entrar para o mercado de trabalho, vai ganhar dinheiro, vai ser bem reconhecido e que nem por isso precisa deixar de curtir. Essa é a 11ª dica que ficou como surpresa. Não deixem de se divertir, não deixem de fazer as coisas que você gosta, não deixem de namorar, nem de ir ao cinema, nem de jogar videogame, nem nada disso. Videogame, inclusive, pode ser uma coisa muito boa para a mente. Só não deixe essas coisas tomarem conta. Existe o tempo de brincar, existe o tempo de estudar, existe o tempo de aprender, existe o tempo de ensinar. Então, tá fazendo uma coisa? Pensa nessa coisa. Tá jogando videogame? Pensa em jogar videogame. Não adianta jogar videogame pensando em estudar e estudar pensando em jogar videogame. Então, seja presente no presente, faça as coisas com a sua mente por inteiro. Então, tá estudando? Estuda logo ali, resolve o que você tem que resolver, pensa naquilo para você ficar livre depois para estudar. Presta logo atenção na aula, resolve esse problema, vai sobrar muito mais tempo para você jogar videogame e se dar bem na prova, certo? Ninguém vai ficar no seu pé por causa disso. E se você tem um compromisso com você mesmo, de passar num concurso, passar numa prova, isso é mais fácil ainda, e aí isso se torna natural, a sua postura na sala de aula muda, a postura da sua mente muda, por mais que você se desconcentre um pouco, você sempre volta pro trilho. E cada dia mais você vai sair menos do trilho e vai se manter cada vez mais concentrado, fazendo associações, afiando o seu machado, otimizando o seu tempo, confiante das suas respostas, bem preparado psicologicamente, gostando do que você está fazendo, no seu tipo, no seu estilo, com a sua organização, com a sua originalidade, aprendendo novas técnicas de respiração, de meditação, de controle da mente e cada vez se concentrando mais e tendo um desempenho mais positivo, sendo aprovado e vendo os resultados acontecerem, porque eles vêm com perseverança, eles vêm. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.